Bom dia, pessoal. Vamos então dar sequência ao nosso estudo da Física 1. Hoje nós vamos ver a função horária do espaço. Qual que é o objetivo da função horária do espaço? Aqui a gente vai prever posições para um corpo, conhecendo a velocidade desse corpo e sabendo a posição escalar inicial desse corpo. Essa função horária do espaço que nós vamos determinar hoje é a função horária para o movimento uniforme. O que vai ser o movimento uniforme? Vamos considerar aqui um corpo em movimento. Esse corpo, considerando aqui esse trem, suponhamos que ele desloque da posição S0 para a posição S1 no intervalo de tempo T1. Ele vai deslocar o intervalo de tempo T2 da posição S2 para a posição S3, desculpa, de S1 para S2, no tempo T2, vai deslocar da posição S2 para a posição S3 no tempo T3. Considerando que a variação de S1 para S2 seja igual à variação de S1 para S2, S2 para S3 e assim sucessivamente, e que esses tempos permanecem os mesmos, ou seja, constante, esse trem ele vai se mover com uma velocidade que ela vai se manter constante. Ou seja, se ele tem uma velocidade aqui na primeira variação de 100 metros por segundo, se ele percorrer 100 metros em um segundo, na segunda parte, em 2 segundos, ele vai percorrer 2 metros, em 3 segundos, ele vai percorrer 300 metros, e assim sucessivamente. Então, a característica do movimento uniforme, que vocês devem guardar, que essa informação é muito importante, é um corpo que se move com velocidade constante. Isso aqui vai ajudar o quê? Vocês a fazer os exercícios das leis de Newton. Se falar que o movimento é uniforme, ou a velocidade é constante, vocês têm que considerar essa situação aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então, característica do movimento uniforme é velocidade constante. E aí, como essa velocidade é constante, eu tenho a velocidade média, como ela é constante, a gente pode chamar de uma velocidade v qualquer. A velocidade é definida fazendo a variação da posição pelo tempo, pela variação do tempo, e aí esse valor vai ser sempre um valor constante, vai me entregar sempre o mesmo valor. Tudo bem até aqui? De boa. Tudo bem. Show. Top. Então, o que seria a posição horária, a função horária das posições? Vamos considerar aqui, novamente, esse trem, a uma posição inicial SI. Eu vou chamar esse SI de S0. Isso aqui é só questão de notação, tá? Eu poderia ter continuado com a notação de SI, mas por opção vou chamar SI de S0. Esse trem, ele ocupa uma posição escalar S0 a um tempo inicial TI, que eu também posso chamar de T0. Lembrando que a posição escalar de um corpo é a distância entre esse ponto e a origem. Então, essa aqui é a posição escalar do trem. Depois de um certo tempo, esse trem vai ocupar uma posição escalar final, SF, que, por notação, eu vou chamar de S. Essa posição final eu vou chamar de S. E aqui ele vai ter um tempo final TF. O que a gente vai fazer aqui? Qual que é a ideia dessa situação? Eu conheço a velocidade desse trem nesse ponto aqui, nessa posição escalar. Como eu sei que o movimento é uniforme, essa velocidade se mantém constante. Então, eu conheço a velocidade em todo o percurso aqui da minha análise, tá? Eu estou limitando aqui uma trajetória em que eu conheço a velocidade. E se eu conheço a posição inicial e eu conheço a velocidade desse corpo, eu consigo prever a posição escalar desse corpo, desse trem, depois de um certo tempo.
Ah, não sei, eu quero saber a posição dele depois de 10 segundos de movimento. Tá, a posição dele vai ser essa posição final aqui, esse S. Essa é a ideia da função horária das posições. A gente conseguir prever uma posição para um corpo depois de um certo tempo que esse corpo está em movimento e que eu estou analisando esse movimento. Tranquilo? Tranquilo. Pergunta. Quando eu começo a analisar o movimento desse corpo, eu começo a marcar o tempo, qual tempo está registrado no meu cronômetro? Tempo inicial? Isso. Quanto vale esse tempo inicial? Zero. Zero. No início da análise, o meu cronômetro está zerado. Então, a gente pode considerar que esse tempo inicial aqui vai ser zero, porque o cronômetro está zerado. Daí, olha só, fazendo o cálculo de ΔS, o ΔS é SF menos SI. Mas aqui eu chamei o SF de S e o SI eu chamei de S0. Está aqui. Então, quando a gente faz ΔS, nós vamos ter S menos S0. E aqui, como eu chamei o tempo inicial também de T0, fazendo a variação ΔT, nós temos que ΔT vai ser T menos T0. Esse TF aqui, eu também chamei ele de T, tá? Só por questão de notação. TF, eu estou chamando ele de T. Então, aqui a gente tem o TF menos o TI, que é o T menos T0. Só que quando a gente começa a marcar o movimento, analisar o movimento desse corpo, nosso cronômetro está zerado. Então, aí esse T0 vai ser o próprio zero. Quando a gente faz a diferença de duas coisas, em que uma delas é zero, a gente não vai alterar o resultado da outra. Ou seja, se eu tiver T menos zero, o resultado vai ser o próprio T. Isso aqui acontece com números e letras. Se eu tiver, por exemplo, 2 menos 0, o resultado é 2. Se eu tiver aqui B menos 0, o resultado é B. Tudo bem? Tudo bem. Então, como eu estou fazendo aqui T menos 0, o meu ΔT vai ser o próprio T. Agora, o que a gente pode fazer? Como nós temos de informação aqui a velocidade desse corpo, nós temos a posição inicial, a gente agora consegue prever a posição final S desse corpo depois de um certo tempo que ele está em movimento. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso usar a equação da velocidade. Velocidade não é ΔS sobre ΔT? O que eu fiz? Eu peguei o ΔS, substituí esse S menos S0 aqui, e aí o meu ΔT, como o meu T0 é zero, o ΔT é igual a T. E agora, como eu quero definir a posição desse corpo depois de um certo tempo que ele está em movimento, conhecendo a posição inicial S0 e a velocidade, a minha questão aqui é definir esse S aqui, ó. Então, como que a gente pode definir ele? Agora é só fazer manipulação algébrica dessa expressão aqui, de forma a isolar esse S. O meu T, ele está dividindo. Eu posso passar ele para lá, multiplicando. Aí eu vou ter V vezes T. E à esquerda da igualdade eu vou ter S menos S0. Então, basicamente, eu vou ter isso aqui, ó. S menos S0 igual a VT. Como eu quero descobrir o S, e eu tenho aqui o S sendo subtraído com S0, S menos S0, eu posso jogar esse menos S0 para cá, para a direita da igualdade, trocando o sinal dele. Quando a gente faz isso, a gente vai obter S igual a VT mais S0. Mas olha só, como a soma ela é comutativa, o que é isso? Ser comutativa é que a ordem que eu somo não importa, eu posso somar, fazer a soma 2 mais 3 ou 3 mais 2, eu vou obter o mesmo resultado. Eu posso escrever VT mais S0 ou S0 mais VT.
que essa é a forma da função horária das posições para o movimento uniforme. Então, quando a gente tem um movimento uniforme, a gente vai usar essa equação aqui, ó. S igual a S0 mais VT, onde S0 é a posição escalar inicial do corpo. Pessoal, ontem eu estava dando aula de função horária, na verdade, aula de exercício. O pessoal está confundindo posição escalar inicial com origem. Esse S0 aqui não determina origem. Ele é a distância do corpo à origem, mas ele não é a origem. A origem é definida quando S é zero. No S igual a zero, nós temos a origem. No caso, esse marco aqui. Não necessariamente o corpo irá sair da origem. Esse S0 é a posição escalar inicial do corpo. V é a velocidade do corpo. T é o tempo. Daí, essa função horária, esse S aqui, ele vai variar em função do tempo. Tudo bem? Tudo bem. Olha só para mostrar que esse S varia em função do tempo, suponhamos que eu tenho aqui esse trem, eu comecei a analisar o movimento dele, só que esse trem tem uma velocidade constante E igual a zero. Vou colocar aqui igual a zero só como exemplo, tá? Não é sempre igual a zero, não. Suponhamos que esse trem tem uma velocidade constante igual a zero. Observei lá, comecei a marcar no cronômetro. Passou lá 10 segundos. Eu olhei, como esse trem tem velocidade zero, esse trem não vai sair desse ponto. Vocês concordam comigo? Sim. Então, para qualquer tempo, a velocidade desse trem se mantém a mesma, que é zero. Daí, quando eu uso a expressão da função horária das posições para uma velocidade zero, para qualquer tempo t que eu multiplicar por zero, eu vou obter como resultado que a posição final vai ser a própria posição inicial S0. Entenderam? Sim. Bia, tudo bem? Uhum. Beleza. Maria Laura e Charles, vocês podem falar para mim também no chat, tá? Qualquer dúvida, estou com o chat aberto aqui. Posso seguir? Pode. Pode. Beleza, valeu, Charles. Seguindo, então, vamos ver a posição de encontro, né? O que determina a posição de encontro? O que fornece para mim essa posição de encontro? O que te fala que dois corpos eles estão em posição de encontro? O que vocês acham? Quando eles estão. Quando eles se chocam. Não, não encontram, não, peraí. Viajei. Vai ser a posição em que eles vão estar no mesmo espaço, né? Em determinado tempo. Exatamente. Se eu olho aqui, por exemplo, uma trajetória retilínea, e eu tenho duas partículas aqui, ó, vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B, a posição de encontro vai ser quando as duas partículas, A e B, estiverem ocupando a mesma posição escalar aqui nessa trajetória. Essa aí isso determina a posição de encontro. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, vamos pegar aqui como exemplo dois carros, carro A e carro B. O carro A é vermelho, o carro B é verde. Considerando que os dois carros estão indo no mesmo sentido, qual é a condição? E que eles se movem, aqui a gente ainda está trabalhando com movimento uniforme. Qual é a condição para que ocorra o encontro desses carros? Eu tenho o carro A saindo da posição escalar SA com uma velocidade VA, e o carro B na posição escalar SB com uma velocidade VB.
e os dois se movem no mesmo sentido. Qual é a condição para o carro A alcançar o carro B? Aumentar a velocidade. Exatamente. A velocidade do carro A vai ter que ser maior que a velocidade do carro B. Porque se for menor ou igual, se for igual, ele já não vai alcançar o carro B, considerando que eles se movem com velocidade constante. Então, a velocidade do carro A vai ter que ser maior que a velocidade do carro B. Beleza. Como que a gente pode determinar, então, essa posição de encontro? A gente vai ter que seguir alguns passos. Primeira coisa que vocês vão fazer é montar as equações horárias, as funções horárias da posição para os carros ou para as partículas. Por exemplo, vamos montar aqui para o carro A, que é o carro vermelho. O carro A, ele tem função horária das posições que é a seguinte, ó. SA, chamar de SA, que é para o carro A, vai ser igual a S0A mais VAT, onde S0A é a posição inicial, posição escalar inicial do carro A, e VA é a velocidade do carro A. Tranquilo? Tranquilo. Vou montar a função horária para o carro B. A função horária para o carro B vai ser SB igual a S0B mais VBT, onde S0B é a posição escalar inicial do carro B, VB é a velocidade do carro B. O que a gente faz agora? Tendo montado as funções horárias desses caras, agora a posição de encontro não é aquela posição que determina que as duas partículas têm a mesma posição escalar? A gente pode, então a gente vai pegar e vai manter, vai igualar essas duas posições aqui, ó, SA e SB. Porque a posição de encontro, a condição é que os dois tenham a mesma posição escalar. Então a gente faz SA igual a SB. Fazendo SA igual a SB, tendo montado as funções horárias das posições, a gente sabe que SA é S0A mais VAT e que SB é S0B mais VBT, é só substituir esses caras aqui, ó. Daí, fazendo essa substituição, nós temos que S0A mais VAT vai ser igual a S0B mais VBT. Essa aqui, quando a gente faz isso, tendo como informação a posição inicial dos carros e as velocidades dos carros, nós vamos encontrar aqui o tempo que o carro A vai demorar para chegar no carro B. Aqui a gente acha o tempo de encontro. Esse aqui a gente acha T de encontro. O tempo de encontro. Então, se te pedir, calcule o tempo de encontro. É isso que você tem que fazer. Eita. Tá aí. Isso aqui é o tempo de encontro. Quando você faz essa expressão, você vai calcular o tempo de encontro. Daí, tendo encontrado esse tempo de encontro, como que a gente acha a posição de encontro? Pega esse tempo que você achou e substitui em qualquer uma das funções horárias. Pode ser na SA ou na SB. Como a condição é que SA seja igual a SB, substituindo em qualquer uma das funções horárias, você vai obter o mesmo resultado. Então, não tem regra. Substituir na primeira ou na segunda. Tudo bem? Tudo bem. Dica. A gente vai fazer aqui. A gente costuma, eu particularmente costumo, quando eu faço exercícios desse tipo, como eu disse para vocês lá nas primeiras aulas que eu brinquei, né? O referencial é meu, eu coloco ele onde eu quiser. Eu posso adotar como referência a origem em cima da posição inicial de um dos carros. Por exemplo, em cima da posição inicial do carro A. Por que eu faço isso? Quando eu faço isso, eu ganho uma redução nessa expressão aqui, ó, do tempo de encontro. Por quê? Quando eu adoto que a posição inicial do carro A é a origem, esse cara aqui vai morrer, vai ser zero.
Vocês concordam comigo? Sim. E aí, olha só, vai ficar só VAT igual a S0B mais VBT. Essa expressão ficou bem reduzida, ficou bem mais tranquilo de resolver. Mas vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês fazem isso. Por quê? Suponhamos que o carro A saia da posição de 100 metros. Sair da posição 100 metros. E o carro B vai sair da posição 300 metros. O carro A sai da posição 100 metros e o carro B sai da posição 300 metros. Bia, caiu aí? Deixa eu ver. Caiu, acho que caiu. Caiu. Bia, você está conseguindo me ouvir? Agora deu, é porque eu tinha caído, aí você ficou sem voz. Ah, sim. Mas você perdeu muita coisa? Não, tá de boa, eu já tinha visto já. Ah, beleza. Então, olha só. Adotando, supondo que o carro A saia da posição de 100 metros e o carro B da posição 300 metros, quando eu monto as funções horárias, o S0A vai ser 100 e o S0B vai ser 300. Mas olha só, quando eu adoto a origem sobre a posição inicial de um dos corpos, igual que, por exemplo, sobre a posição inicial do corpo A, o SA vai ser zero. Então, aqui vai cancelar esse S0A. Morre esse cara aqui. Por consequência, se o SA é zero, o S0A, o S0B vai sofrer uma alteração também. Porque, olha só, a distância de A até B, S0A e S0B, é de 200 metros. A gente tem aqui 100 e 300. Fazendo 300 menos 100, a gente tem que a distância inicial entre eles é de 200 metros. Então, aí a gente coloca na posição inicial do carro B, ao invés de ser 300, a gente tem que colocar esses 200. Isso que vocês têm que tomar muito cuidado. O que a gente faz? Adota a origem sobre uma das posições iniciais e aí reduz a distância na posição inicial do outro corpo. Tranquilo? Tranquilo. Então, para a gente determinar essa posição de encontro, a gente tem que seguir alguns passos. Eu coloquei eles aqui para vocês para ficar bem mais simples. Primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Montar as equações horárias. A gente vai montar a função horária das posições para cada corpo. Segundo passo, a gente vai igualar as equações horárias. Foi o que eu fiz aqui, ó. SA igual a SB. Tá aqui. Terceiro passo. Mas espera aí, antes da gente seguir para o terceiro passo, o objetivo de igualar essas funções horárias é que, igualando elas, a gente vai encontrar o tempo de encontro. A gente vai determinar o tempo que um leva para alcançar o outro. E, por fim, encontrando esse tempo, a gente vai substituir o tempo de encontro em uma das equações. Pode ser na SA ou SB que a gente vai obter o mesmo resultado. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Eu acho que a apostila não faz esse destaque aqui. Então, é muito importante vocês anotarem isso aqui. Isso aqui vai determinar a posição de encontro aqui no movimento uniforme. A gente vai conseguir usar isso aqui, a gente pode usar isso aqui também lá no movimento variado, movimento uniformemente variado. Isso aqui vocês vão levar para o resto do curso. Tudo bem? Tudo bem. Se quiserem tirar print, copiar, depois eu mando também esse material no grupo de vocês. Tranquilo? Rodrigo. Posso? Oi. Posso seguir? Só uma pergunta antes. Sim. É que sempre que eu volto nesse assunto, eu não sei se é nesse ou se é no movimento variado. Tem um exercício de ultrapassagem de caminhão, Sim. quando a frente do caminhão encontra com a traseira, aí tem um tempo que depois ele ultrapassa. Eu não sei se você já viu esse exercício. No movimento variado. É mais variado, né? Porque aí ele vai alcançar a frente o carro vai alcançar a frente do caminhão, aí depois o caminhão ultrapassa ele, depois o carro vai ultrapassar o caminhão, não é isso? Mais ou Não, menos. é tipo assim, né?
É mais ou menos assim, dois caminhões, entendeu? Um tá atrás do outro. Eu acho que ele quer saber o tempo que ele vai, que o caminhão de trás vai chegar na traseira do caminhão da frente, e depois o quanto tempo ele vai demorar para ultrapassar ele. Ah, não, pode ser aqui. Essa situação a gente pode ter aqui. Eu já vou determinar esse tempo. É o tempo seria um tempo de travessia, tá? Como se eu quisesse Uhum. ultrapassar uma coisa, só que essa coisa está em movimento. Ela não Vou está ver se eu acho parada. depois e te mando. Sim. Só que aí, olha só, para a gente fazer esse tipo de cálculo, Ramon, você tocou num ponto muito interessante. A gente tem que determinar a velocidade relativa. O que é velocidade relativa? É o nosso assunto agora, ó. A velocidade relativa é a velocidade que um corpo tem com relação ao outro. Pelo amor do céu, gente. Isso aqui está sendo discutido lá no módulo, acho que no módulo 2 ou no módulo 3, não sei. Eu resolvi colocar aqui que isso aqui é muito importante, a gente tem que considerar isso aqui inicialmente, não tem jeito. Velocidade relativa, o pessoal confunde muito, o pessoal erra bastante exercício com velocidade relativa, mas não é difícil. Não precisa ficar decorando fórmula para fazer a velocidade relativa, para achar a velocidade relativa. Como que a gente determina a velocidade relativa? A velocidade relativa é a velocidade que um corpo tem com relação ao outro. Vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro caso. Eu defini aqui em dois casos, separei em dois casos. O primeiro caso, eu vou pegar os dois carros, o A e o B, que é o vermelho e o verde. Os dois carros estão indo no mesmo sentido, e como o referencial é meu, eu adoto o referencial que eu quiser, eu vou adotar o sentido positivo para a direita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo que está indo para a direita tem uma velocidade maior que zero, e que todo mundo que vier para a esquerda tem velocidade menor que zero. Como nesse primeiro caso aqui, os dois carros estão indo para a direita, e considerando aqui a nossa condição inicial, que para o carro A alcançar o carro B, a velocidade de A deve ser maior que a velocidade do carro B, considerando velocidades constantes, a gente pode determinar a velocidade relativa fazendo o seguinte: a velocidade relativa vai ser a subtração da velocidade maior com a velocidade menor. Ou seja, aqui, como a velocidade do carro A é maior que a velocidade do carro B, já vou olhar o chat, tá? Deixa eu estar piscando aqui. Não. Não. Como a velocidade do carro A é maior que a velocidade do carro B, a velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade do carro A menos a velocidade do carro B. Então, você pode definir essa expressão aqui para o cálculo de velocidade relativa. Ah, mas o que é velocidade relativa? Suponhamos que o carro A, você esteja no carro B, vocês estão aí no carro B, esse verde aqui. Vocês estão aí no carro B com velocidade de 50 km por hora. Vocês estão no carro B com essa velocidade aqui. E o carro A vem alcançando vocês com uma velocidade de 80 km por hora. Pergunta: qual velocidade você percebe o carro B passando? Seria a diferença? Exatamente, você vai perceber o carro A passando com uma velocidade de 30 km por hora. Olha só, uma redução muito grande na velocidade do carro A. Por isso, pessoal, que é muito interessante a gente, quando for realizar a ultrapassagem, a gente está bem seguro de que a gente tem um espaço garantido para que não ocorra nenhum acidente. Porque é mais difícil a gente realizar a ultrapassagem devido à velocidade relativa. Então, para você que está dentro, o referencial dentro do carro B, a velocidade do carro A vai ser de 30 km por hora. Já para uma pessoa que está aqui fora, pegando o referencial aqui fora, a pessoa está parada, olhando esses carros passar. Para a pessoa parada aqui fora, esse carro A vai passar com uma velocidade de 80 km por hora. Ou seja, essa pessoa aqui fora vai perceber o carro passando muito mais rápido do que quem está dentro do carro verde. Tudo bem?
Tudo bem. Agora o segundo caso, a gente pode pegar aqui, deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Beleza, Bia. O segundo caso, eu vou pegar o seguinte, ó. Vou pegar aqui a mesma situação dos dois carros, A e B, porém agora eles estão indo em sentidos opostos. Continuei adotando aqui o sentido positivo da trajetória para a direita, ou seja, todo mundo que está indo para a direita tem velocidade maior que zero, e todo mundo que está indo para a esquerda tem velocidade menor que zero. Então, dessa condição aqui, adotando essa referência aqui, esse sentido como positivo, eu sei que o VA vai ser maior que zero e o VB vai ser menor que zero. O VB vai ser menor que zero. Usando a expressão da velocidade relativa aqui de cima, ó, fazer a velocidade maior menos a velocidade menor, a gente vai ter o seguinte, ó, o VB menor que zero, a velocidade relativa vai ser VA menos VB. Por que apareceu esse menos aqui? Justamente pelo fato de que o carro B ele está indo no sentido oposto ao adotado como positivo da trajetória. Agora é só eu fazer a multiplicação de sinais. Menos com menos, mais. Daí a velocidade relativa agora é a soma das velocidades. Ou seja, se você está a 50 km por hora agora, tá? Aqui é 50 km por hora, e o carro B vem em sua direção a 80 km por hora, qual velocidade você vai perceber o carro A passando? 130? Exatamente. Então, o carro A vai passar bem mais rápido do que a velocidade real dele. Por isso, pessoal, que as colisões frontais são colisões que causam danos maiores. Por quê? Quando a gente tem uma colisão frontal, considerando questão de energia, nós temos que o corpo em movimento ele tem uma energia cinética. A energia cinética ela depende do quadrado da velocidade. Ó. Ela é meio de mv ao quadrado. Ela é meio de mv ao quadrado. Como essa energia é meio de mv ao quadrado e a velocidade do carro A vai ser muito maior do que é realmente, e eu pego essa velocidade e elevo ao quadrado, eu vou ter aqui uma energia cinética muito maior. E essa energia cinética, como nós temos aí a lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, essa energia aqui, ela não vai simplesmente sumir. Porque olha só, se o carro está em movimento, ele tem uma energia cinética. Se está em movimento em velocidade, tem energia cinética. A partir do momento que ele colide com o carro B, a velocidade vai a zero, então ele perde energia cinética muito rápido, só que essa energia cinética ela não vai sumir. Ela vai se dissipar, ela vai transformar em outro tipo de energia. Vai ser energia responsável por amassar a lataria do carro, vai transformar em energia sonora, a gente vai ouvir o som, transforma em energia térmica, pode ocorrer uma explosão aqui. Então, por isso que colisões frontais são colisões que têm danos maiores. Então, para a gente fazer velocidade relativa, é só a gente usar a expressão direta, VA menos VB, e adotar o sentido da trajetória. Você vai obter o resultado da velocidade relativa para qualquer situação. Ah, Rodrigo, mas se eu tivesse adotado o sentido positivo para a esquerda e não para a direita? Se eu tivesse adotado o sentido positivo para a esquerda, aqui em cima, ó, aqui em cima a velocidade continuaria sendo a mesma, né? Eu teria aqui um VA menor que zero, um VB menor que zero. Daí, o que vai acontecer nesse caso? O VA e o VB são menores que zero, agora os dois têm o mesmo sentido, porém, o VA é menos negativo que o VB, porque está mais próximo do positivo aqui. Aí a gente continua com a mesma expressão, de VA menos VB. E aqui embaixo, a gente vai fazer o contrário, vai ser VB menos VA, porque agora o carro B vai estar indo no sentido positivo,
e o carro A vai estar indo no sentido negativo. Isso aqui é só uma suposição, tá? Isso aí é arbitrário, o sentido da trajetória. Tudo bem? Tudo bem. Difícil? Não, é tranquilo. Tranquilo, né? Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui a aula. Na próxima aula, a gente vai ver as questões de ultrapassagem, tá, amor? A gente vai ver essa situação que quanto tempo um caminhão leva para chegar na traseira do outro e quanto tempo ele leva para ultrapassar. Eu acho que agora ficou bem mais claro para você, né? Ficou? Fazendo questão de velocidade relativa. Sim. Ajudou bem. Beleza. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela presença, bom final de semana e até amanhã eu mando a lista de exercícios para vocês. Beleza, obrigadão. Valeu, gente. Obrigado, tá? Obrigada, Falou. Rodrigo. Nada. Tchau, tchau.